Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Amém. Vamos iniciar o nosso estudo nesta noite, fazendo oração. Vou pedir para que o nosso irmão Homero esteja elevando a Deus em oração, e lembrando também já do pastor que passou mal, agora à noite, esteja orando e intercedendo por ele. Senhor Deus, Pai querido, é com alegria que estamos na tua casa. Ó Deus, é com reverência, com temor e tremor diante de ti, ó Pai. Ó Deus, a tua palavra vai ser exposta pelo teu servo, ó Deus. Colocamos ele nas tuas mãos, ó Pai, que ele fale, ó Deus, exclusivamente de ti. Amém. Também colocamos nas tuas mãos a vida do pastor Flávio, ó Pai, que o Senhor esteja, ó Deus, passando bálsamo, ó Deus, nessa enfermidade, ó Pai, restaurando a saúde do teu servo, ó Pai, que ele tenha uma noite tranquila de descanso, que amanhã seja recuperado. Amém. Ó Deus, também colocamos nas tuas mãos a vida da Esther, ó Pai, que está reclamando com dor nas pernas, ó Pai. Tu estejas restaurando a saúde da tua serva, abençoando a vida dela. Sim. Também guarda cada um de nós, ó Pai, que todos os nossos sentidos estejam voltados na tua adoração nesse momento. Amém. Abençoa-nos, ó Pai. Pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Continuação, vamos louvar a Deus com o hino 64. 64. 64. irmãos podem escolher o hino.
Falou qual? Ele falou outra coisa. 70 igual. Não é conhecido, não. Não conheci. É meia hora. 68. Ah, 68. 68. eu creio, Senhor, aqui na promessa. Abra sua Bíblia no Salmos 81. Salmos 81. Eu vou ler os versos ímpares, irmãos, os versos pares. Assim diz a palavra de Deus: Cantai de júbilo a Deus, força nossa, celebrai o Deus de Jacó. Familiar, parecer o suave do tamboril, a suave harpa com saltério. Tocai a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. É descer para Israel, é prescrição do Deus de Jacó. Ele o ordenou como lei a José, ao sair contra a terra do Egito. Ouço uma linguagem que eu não conhecera. Livrei os seus ombros do peso, e suas mãos do livre do cesto. Clamaste na angústia e te livrei. Do recôndito do trovão eu te respondi, e te experimentei junto às águas de Merimbá. Ouve, povo meu, quero exortar-te, ó Israel, se me escutasses. Não haja no meio de ti Deus alheio, nem te proste ante a Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te direi. Mas o meu povo não me quis escutar a voz.
e Israel não me atendeu. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração, siga os seus próprios conselhos. Ah, se meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, Eu não lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. Eu sustentaria com o trigo mais fino e saciaria com o mel de sua clara. Pode deixar a sua Bíblia aberta nesses salmos, nós ainda vamos louvar a Deus com o hino 351. Ouvi-lo mais outra vez. Quero ouvir-la mais outra vez, pelas palavras de vida. Não tudo que Cristo fez, pelas palavras de vida. Elas vêm de cima, seu poder anima. Que alegres são essas palavras de vida. Que alegres são essas palavras de vida. Só Jesus Cristo a todos dá belas palavras de vida. Sem Jesus salvação não há belas palavras de vida. Com amor conclama, para o céu te chama. Que alegres são essas palavras de vida. Que alegres são essas palavras de vida. Só Jesus Cristo é Salvador, pelas palavras de vida. Quer salvar todo pecador, pelas palavras de vida. Ele vivifica, Ele nos purifica. Que alegres são essas palavras de vida. Que alegres são essas palavras de vida. Pedir para Marcos, nesse momento, que está orando a Deus, pedindo a direção do Teu Espírito para nos tudo nessa noite. Oremos. Santo Deus, adorado Pai, que estamos na Tua casa, Senhor. Casa a qual adentramos todos, ó Pai, para que nós possamos cada vez mais ser restituídos, fortalecidos e animados, ó Pai, a fazer a Tua obra, Deus. Todos que aqui estão, ó Deus, sentindo no coração a falta e a necessidade de ouvir a Tua palavra, Deus, constantemente, ó Pai. E tudo que foi dito à frente desse trabalho pelo Teu servo inspirado, ó Pai, pelo Teu Espírito Santo, ó Pai, que implanta em nossos corações ânimo, disposição e alegria de fazer mais e mais para Ti, ó Deus. Ó Deus, nos guarde, nos proteja nesse finalzinho de dia, ó Pai. Nesse término de semana, ó Deus. Que o Senhor esteja nos guardando, nos protegendo e dando saúde até que o Senhor nos guardou, ó Pai. É o que te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém.
fizesse uma pergunta para nós que estamos aqui hoje, eu creio que seria unanimidade se eu perguntasse para nós se nós temos defeitos. Nós somos seres humanos imperfeitos e nós temos defeitos uns diferentes dos outros, uns com mais ênfase, outros com menos, mas a realidade é que nós temos defeitos e carregamos eles conosco. E olhando para mim, assim, fazendo assim uma autoanálise da minha vida e da relação minha com os outros seres humanos, eu acredito que um dos maiores defeitos que o ser humano carrega dentro de si se chama ingratidão. Ingratidão talvez esteja classificado entre os 3 maiores defeitos que o ser humano tem, que carrega dentro de si. E existe até uma frase de efeito que ela diz que se você quiser se preparar para a ingratidão, é só você fazer o bem. Ou se você fazer o bem, se prepare para a ingratidão. E nós carregamos esses defeitos conosco. Mas para mim, o pior deles é a ingratidão. Nós somos ingratos muitas vezes com filhos, nós muitas vezes da vida somos ingratos com as pessoas que estão ao nosso redor, somos ingratos às vezes com mães, com pais, somos ingratos em muitas vezes, em muitas circunstâncias, até com o nosso Deus. Às vezes nós somos ingratos com Ele. Certamente eu já preguei, já fiz estudo, já preguei sobre os Salmos 81 aqui. Mas hoje, num curto espaço de tempo que eu tive, até eu recebi a notícia de que o pastor não vinha, que já era ali por umas 6h30, 6h40 da tarde, eu enxerguei nesse salmo o que talvez eu não tivesse enxergado as outras vezes que preguei sobre ele. Se você olhar para a exposição desse salmo, se você olhar como que esse salmo começa, esse salmo ele está falando para um povo e ele se encaixa perfeitamente, mas perfeitamente com aquele povo daquela época. Ele se encaixa também perfeitamente com a igreja de Cristo nos dias em que nós vivemos. Parece que quando você olha para a exposição desse salmo, parece que esse salmo, se ele não tivesse sido escrito para aquele povo, ele seria perfeitamente caberia para a igreja de hoje, para os crentes dos dias em que nós estamos vivendo. Porque uma pergunta, e você não precisa me responder, é: o porquê você vem à igreja? Você já parou para fazer essa pergunta para você? Por que você obedece a Deus? Ou por que você se esforça para obedecer a Deus? Por que Deus ele dita regras e doutrinas e aqueles que nasceram de novo, aqueles que é ovelha de Cristo, eles fazem um esforço terrível para obedecer esse Deus? E a pergunta é: por quê? Você já parou para pensar sobre isso? Porque muitas vezes nós vemos pessoas da igreja visível que muitas vezes eles até vêm à igreja, eles até vêm aqui na frente e até muitas vezes dirigem um culto. Muitas vezes essas pessoas, elas não faltam muitas vezes em culto, ou talvez vão naquilo que lhe parecer melhor. E aos olhos das pessoas, o fato de estar dentro de um templo onde tem 4 paredes e ali é pregado as sagradas escrituras, a vontade revelada de Deus para a sua vida, isso seja o suficiente e faz dela uma pessoa obediente. Mas não é nem sempre assim. Quando você olha para você e você se faz essa pergunta: o porquê que eu vou na igreja? Por que eu canto hinos de louvor a Deus? Por que eu faço questão de conhecer a Deus através das Escrituras?
você olha para esse salmo, você vai ver que Deus, ele está alertando o seu povo. Só que esse alerta de Deus para o seu povo é um alerta a obedecer a Deus. Mas Deus simplesmente, ele não faz um alerta para o seu povo, dizendo assim: olha, vocês precisam me obedecer, vocês precisam fazer isso, vocês precisam agir dessa maneira, vocês precisam fazer assim e pronto. Não. Deus primeiro, ele traz a memória do povo. Antes de Deus chegar para este povo, por exemplo, dizer para ele assim: olha, vocês têm que participar das festas de lua nova, de lua cheia. Deus, ele começa então, o salmista, ele começa dizendo que aquilo que o povo deveria fazer e o porquê deveria fazer aquilo. E o salmista, ele começa: cantai de júbilo a Deus, força nossa, celebrai o Deus de Jacó, salmodiai e fazei soar o tamboril e a suave harpa com o saltério, tocai a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. Aí ele diz: é preceito para Israel, é prescrição para o Deus de Jacó. E quando o salmista Asaf está falando, distribuindo esse salmo para aquele povo, ele começa então agora a dizer assim: você sabe por que vocês têm que fazer isso? Porque é uma ordem de Deus. E é o seguinte: e por ser uma ordenança, uma prescrição do Deus de Jacó, agora eu quero fazer com que vocês entendam por que vocês têm que obedecer esse Deus, o porquê que você tem que louvar esse Deus, o porquê que você precisa se submeter à vontade desse Deus. E aí então ele entra numa parte crucial da vida dos israelitas. Ele olha para eles e fala: vocês eram escravos, olha a situação que vocês viviam outrora, olha como era a vida de vocês, e olha o que esse Deus que está pedindo, que está ordenando que vocês obedeçam, que está ordenando, colocando regras para que vocês seguem a Ele. Olha o que Ele fez por vocês, olha o que esse Deus fez por vocês. Vocês só estão aqui, você só está nessa condição que você se encontra hoje, Israel, por causa daquilo que Deus fez por vocês lá atrás. E quando eu disse para os irmãos que esse salmo, se ele não estivesse escrito nessa época, ele caberia perfeitamente para a igreja hoje, é aquilo que eu, que você pensa, é aquilo que eu, que você faz, aquilo que a verdadeira igreja de Jesus Cristo age, da maneira que ela age. O porquê que você vem na igreja, o porquê que você faz questão de louvar a Deus aqui com a sua boca, o porquê que você faz questão de fazer esse ajuntamento solene, o porquê que você faz questão de louvar a Deus com a sua vida fora dessa igreja, muitas vezes lá na sua casa, lá no seu trabalho, lá onde você passa, é porque você olha para trás e você olha para a sua vida e diz: olha a minha vida como era lá, olha a condição que eu me encontrava antes de conhecer a Cristo, olha, eu não entendia, eu não conseguia compreender e nem entender a vontade de Deus para a minha vida. E olha o que Deus fez por mim, e olha o que Deus fez por você. E aí você olha para a sua vida e você começa então a fazer uma autocrítica de si mesmo e diz: é por isso que eu tenho que obedecer a esse Deus. Esse Deus requer isso de mim, esse Deus está ordenando que eu faça isso, mas Ele não está ordenando que eu faça isso assim aleatoriamente, é porque Ele já fez primeiro por mim. Uma das grandes coisas que nós precisamos entender na vida é que quando Deus ordena quando Deus ordena que você cumpra a sua vontade, não nos enganemos, é porque Ele já fez grandes coisas na minha e na sua vida. Já parou para prestar atenção nisso? Deus nunca vai exigir de um ímpio, uma pessoa que Ele não tem nenhuma relação, de uma pessoa que não fez nada por Ele, a fazer a sua vontade. Ele só pede isso para aqueles que Ele então fez algo. Você chegar para um ímpio e tentar fazer entender que ele precisa servir a Deus, e você fazer entender que a palavra de Deus, para você fazer entender que obedecer a Deus é algo correto, é algo bom para si, ele não vai compreender. Tanto é que a palavra de Deus diz que o evangelho para o homem natural é loucura. Ele não compreende. E até mesmo nós, em muitas circunstâncias da vida, temos dificuldade de compreender. Como é que você vai chegar para um ímpio? Como é que você vai chegar para uma pessoa que ele não teve um conhecimento de Deus, que ele não teve, não experimentou o amor,
e a misericórdia de Deus em sua vida, como é que você vai chegar para ele e vai falar para ele que ele tem que usar uma misericórdia dessa? Ele não vai compreender isso. Como é que você vai chegar para uma pessoa que não entende o amor e a misericórdia de Deus e que não experimentou ela, e vai falar assim, você tem que agir assim com o outro? Sabe por que eu e você pensamos da mesma forma? Eu não sei quantos aqui está vivendo no mundo, mas eu vivi. Eu não tinha esse negócio. O mundo ele age assim, se fulano te fez mal, se fulano te feriu, você tem que dar o troco para ele. A ideia de que se o seu inimigo, se ele tiver fome, você tem que alimentar, é para cristão. É para quem experimentou o amor de Deus. É para quem tem uma experiência com Cristo. Se você falar isso com uma pessoa que não conhece a Deus, que não tem uma relação com Deus, que não experimentou o amor de Deus em sua vida, ele vai falar assim, você está doido. Eu não consigo fazer isso. É impossível ao ser humano que não experimentou o amor e a misericórdia de Deus, usar desse amor e dessa misericórdia para com o outro. Então, aquilo que Deus está ordenando para esse povo, é algo que ele já tinha feito. Esse povo já tinha experimentado o amor de Deus. Esse povo era um povo que não tinha conhecimento de Deus. Esse povo passou várias gerações sem ter o conhecimento de Deus. E lá naquele Egito, esse povo vivia como pagãos, como ímpios, como idólatras. Era assim que esse povo vivia lá. E Deus, então, ao ouvir por um reflexo do clamor desse povo, num certo momento de grande angústia e sofrimento, que diz aqui o texto, Deus então usa do seu amor, usa da sua misericórdia para um povo, tira esse povo de lá. E agora então, esse Deus, depois de ter feito todas essas maravilhas com esse povo, agora então ele vai prescrever as suas regras, suas doutrinas, as suas leis para que esse povo possa a seguir. Você prestou atenção que Deus, ele não chega no Egito lá e impõe as suas leis, as suas ordens primeiro? Ele não faz isso. Primeiro ele usa de amor e de misericórdia. Tira esse povo de lá, debaixo daquele sofrimento, daquele subjugo primeiro. Leva esse povo para o deserto, para o servir. E lá então, esse povo então agora vai entender o que é que esse Deus que fez tudo isso por eles, quer deles. A forma como Deus quer que eles vivam. E comigo e com você não é diferente. Com a igreja de Cristo não é diferente. Primeiro Cristo se manifesta. Primeiro Cristo age com o seu amor, morrendo numa cruz, por causa de mim e de você. Aí depois sim, depois de morrer numa cruz, depois de nos salvar, de chegar até nós a conversão, de nos transformar. Agora então, pessoas ainda muitas vezes cascudas, que não compreendem ainda esse evangelho. Agora então, quando Deus ele começa a colocar a sua vontade no meio do povo, tinha que ter um porquê. Porque se você pegar também, meus amados, uma pessoa nova de graça, que não tem conhecimento da palavra de Deus, profundo, que nem nós temos aqui, que são pessoas que estamos muitos anos na igreja, muitas coisas ela não compreende da Bíblia. Tem muitas coisas que ela não entende ainda. Eu não entendia no começo. Então tem que ter um porquê. Entendeu? Mesmo sem eu entender, mesmo eu sem ter a experiência que eu tenho hoje, naquela época, mas tinha um porquê. Por isso que o básico do Evangelho é pregado primeiro. O amor e a misericórdia de Deus é pregado primeiro. As pessoas têm que entender o porquê que Jesus morreu numa cruz. Elas precisam entender. Alguém um certo dia disse para mim assim, eu estava num certo lugar, essa pessoa crente, e estava lá com uns amigos, e eles foram num lugar lá, fazer um certo tipo de culto, e eu fui também, cheguei lá, ficamos lá, aí chegou para mim e falou assim, não tem problema, se não fazer mal não faz bem, se não fazer bem faz mal. Eu falei assim, faz um mal terrível. Ela olhou assim para ele e falei assim, você já viu na Bíblia que você tem que cultuar uma outra coisa que não seja Deus? Você já viu na Bíblia que você tem uma outra forma de buscar a Deus se não for através de Jesus?
Você já ouviu na Bíblia que você vai ser salvo por um outro meio que não seja o sacrifício de Cristo na cruz? Ficou quieto assim. Falei, lógico que tem problema. Esse negócio disso não tem problema, daqui não tem problema, é tudo mentira, isso é coisa do diabo. Isso é coisa que Satanás coloca na mente das pessoas. Que não tem problema, que não vai fazer mal. Faz! É claro que faz. O crente precisa entender que quem morreu na cruz foi Jesus. O crente precisa entender que quem fez algo por ele, se ele é crente de verdade, foi Deus. O crente precisa entender que ele não valia nada, que ele era uma pessoa ímpia, que ele era uma pessoa que não tinha nada a oferecer, que ele estava morto, e que foi Deus que fez algo por ele. Foi Deus que usou de amor e misericórdia para com ele. Então Deus dita regras, Deus dita doutrinas que está na Bíblia, que nós temos que seguir, porque ele fez algo por mim e por você. Por isso é difícil você ver o joio dentro da igreja, que conhece, de conhecimento a palavra de Deus, mas que tem muita dificuldade, que não faz a vontade. Por quê? Porque não experimentou o amor e a misericórdia de Cristo ainda. Não sei se ainda vai experimentar um dia, tomara que experimente, mas ainda não. Aí você vê, por isso que você vê pessoas de 20, de 10, de 30 anos na igreja, você olha assim, ele faz coisa e você fica, porque não experimentou ainda. Existe crente na igreja que eu já ouvi pessoas falar para mim, para outro, eu sou crente, mas meu braço não é não. Se fulano dá em mim, toma. Eu ouvi já de pessoas de 30 anos na igreja. Então, Deus, ele só é possível fazer a vontade de Deus aqueles que Deus já fez por ele. Não nos enganemos. E Deus tinha feito por esse povo. E esse povo era um povo. Lembra que eu falei para os irmãos que para mim, a maior defeito do ser humano era a ingratidão? Era um povo ingrato. Era um povo terrível. Porque mesmo depois de tudo, e Deus continua dizendo, e ele ordenou como lei a José ao sair contra uma terra do Egito, onde ouço uma linguagem que eu não conhecera. Esse povo não conhecia a vontade de Deus, a voz de Deus para as suas vidas, mas agora conhece. E ele continua dizendo, agora Deus vai dizer o porquê que eles precisavam fazer isso. Deus vai dizer agora o porquê que eles tinham que obedecer a sua voz. Aí ele continua dizendo, vocês precisam obedecer a minha voz, vocês precisam fazer aquilo que eu estou ordenando que vocês façam, porque isso é uma prescrição minha, do Deus de Jacó. Eu estou ordenando isso a vocês, porque eu livrei os seus ombros do peso. As suas mãos foram livres do cesto. E aí ele diz, e quando vocês estavam lá no Egito, e quando vocês estavam lá debaixo do chicote de Faraó, e quando vocês estavam sofrendo, e muitos de vocês morrendo debaixo daquela escravidão, vocês me clamaste na angústia, ou seja, vocês me clamaste no maior sofrimento das suas vidas, e eu livrei, eu ouvi e livrei vocês de lá, e do recôndito do trovão eu te respondi. Quando vocês clamaram, quando vocês estavam sofrendo, quando vocês estavam vivendo uma vida miserável, quando vocês estavam vivendo uma vida de escravidão, debaixo do subjugo de Faraó do Egito, e que não havia maior, vocês ainda, até esse momento, vocês não tinham passado um sofrimento tão grande quanto esse que vocês estavam passando. E no momento em que vocês mais sofriam, vocês me clamaram, e eu ouvi. Quando vocês estavam morrendo, quando não havia ninguém que pudesse fazer nada por vocês, eu livrei vocês dessa escravidão. E olha para a ilustração, vamos trazer para a igreja, olha a condição que nós vivíamos sem Jesus. Você entende que a queda no Éden automaticamente levou o homem a viver no império das trevas. Isso não tem nada que te tire disso. Te levou a viver no império das trevas, numa escuridão, e escravo do pecado. E era uma escuridão tão absurda que você não conseguia enxergar nada a não ser ela. Então não tinha como você sair dessa escuridão. O pecado que te escravizou e me escravizou, ele me julgava, ele me subjugava, ele me escravizava de uma forma, da mesma forma que esse povo no Egito. Não havia nada, e nem ninguém que pudesse me livrar daquela situação, nada, e nem ninguém podia me livrar, nem eu nem você, do subjugo do pecado, do império das trevas, a não ser Jesus. E Jesus veio
que fez isso. Quando Jesus ele fala, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus está assim, ó, ele está tirando eu e você de uma escuridão e trazendo para a luz. Agora você está enxergando, está sabendo onde você vai pisar, onde você vai andar. Aquilo, agora você vê, você não é mais cego espiritualmente. Agora então, existem regras, existem doutrinas, existem leis que você precisa obedecer. E você vai fazer isso, sabe por quê? Porque olha o que eu fiz por vocês. Quando você estava lá escravizado do pecado, quando Israel estava lá escravizado debaixo do subjugo do império do Egito, nos momentos mais difíceis da nossa vida hoje, que você consegue enxergar isso, os momentos mais terríveis, os momentos mais difíceis da vida do ser humano, é viver escravizado pelo pecado, nas trevas. E Jesus veio e nos tirou disso, nos libertou, nos deu vida e luz. É por isso que nós obedecemos à vontade desse Deus, porque Ele fez algo tão grandioso na minha e na sua vida. E mesmo assim, às vezes existe circunstância e momento que nós ainda usamos de ingratidão para com Deus. Assim como esse povo, Deus está dizendo para eles, vocês precisam fazer isso porque no momento mais difícil da vida de vocês, quando vocês choravam, gemiam, eu livrei vocês de tudo aquilo. Tirei vocês daquela situação, daquela circunstância. E aí ele diz assim, eu respondi, eu clamaste na angústia e te livrei, no recolho do trovão te respondi, e te experimentei junto às águas de Meribá. Ele começa a descrever a caminhada do deserto. Eu tirei vocês da escravidão. No momento em que vocês mais sofriam, livrei dos seus ombros do cesto. Tirei vocês daquele subjugo. Trouxe vocês para o deserto. E quando vocês reclamavam que não tinha água, eu lhe dei água a beber. Olha, Deus sempre agindo a favor do povo. Embora seja um povo que reclamasse, embora fosse um povo que nem obedecia a Deus, assim como Deus descreve que era para fazer, mas Deus, com a sua graça e misericórdia, está dizendo para eles, olha, mesmo diante da sua rebeldia, mesmo diante de lá, quando vocês estavam diante do mar vermelho, e o exército de Faraó atrás, e que ali vocês começaram então a murmurar, olha o que aconteceu, olha o que eu fiz por vocês, e mais adiante, começa a faltar, vocês começam a reclamar, e eu então vou lá e experimento vocês nas águas de Meribá. Eu faço uma prova de vocês que eu sou um Deus que prove todas as coisas para vocês, e que nada poderia faltar se vocês então obedecessem a minha voz, porque vocês têm uma experiência própria dessas coisas, vocês têm experimentado essas coisas. Vocês não é um povo em que não tenha não tenha experimentado aquilo que eu tenho feito no meio de vocês. Volta e meia eu estou aqui, agindo por intermédio da minha misericórdia, da minha graça, do meu poder, suprindo a vocês de todas as coisas. Olha esse maná que cai do céu todos os dias. Vocês não estão vendo? Olha essa coluna de fogo, essa nuvem, a minha presença no meio de vocês, e vocês ainda vão reclamar, vocês ainda não vão querer fazer a minha vontade. E ele continua dizendo, clamaste na angústia e me veio no recolho do trovão e te respondi, e se experimentei junto às águas de Meribá. Agora ele diz, ouve, povo meu, eu quero exortar-se, ó Israel, se me escutasse. Ele está dizendo, olha, depois de tudo isso que eu fiz por vocês, depois de todas essas coisas que vocês têm visto, que vocês têm experimentado, eu vou pedir uma coisa para vocês, ouve-me. Vocês é um povo em que eu fiz tudo o que fiz por vocês. Vocês é um povo que tem experimentado a minha misericórdia. Vocês têm experimentado todo o meu poder no meio de vocês. Agora eu vou pedir uma coisa para vocês. Depois de tudo que eu fiz, ouve-me. Dá ouvidos a mim e me obedeça. Não é muito. É só obedecer. Para que vocês possam, então, ser pessoas felizes. Ouve, povo meu, eu quero exortar vocês. Ó Israel, se me escutasse. Aí ele começa então agora a entrar
num declínio terrível da ingratidão desse povo. Ele diz assim: ó Israel, se me escutasse, ele diz: não haja no meio de ti deuses alheios. Olha o que Deus está colocando, e nem se prostre ante um Deus estranho. Olha Israel, se vocês me ouvir, olha Israel, eu vou exortar vocês. Olha Israel, vocês precisam estar ouvindo a minha voz, porque se vocês obedecerem aquilo que eu estou dizendo para vocês, vocês não vão ter no meio de vocês deuses alheios. Vocês não vão ser um povo idólatra. Vocês não vão se prostrar ante um Deus estranho. Vocês não vão servir Deus que não existe, Deus que não pode fazer nada por vocês, porque ninguém fez por vocês. Quem fez por vocês foi eu. Esses deuses que você vê, as outras nações, esses deuses que muitos de vocês adoravam, se prostravam lá no Egito, não são deuses, são pedras, são pau, são coisas que não podem fazer nada por vocês. Agora eu quero que vocês olhem para tudo que eu fiz por vocês. Será que vale a pena? Será que compensa para vocês ouvir a minha voz? Olha, depois de tudo que eu fiz por vocês, será que vocês ainda vão se prostrar a um Deus estranho? Será que vocês ainda vão se colocar no meio de vocês deuses alheios? Esses deuses que não podem fazer nada, que nunca moveram uma paia por vocês, que são mortos? Vocês vão preferir isso a ouvir a minha voz? Deus está fazendo essa colocação para o povo. Tomar, a pergunta que eu me faço: se eu estivesse lá, será que eu faria a mesma coisa? Né? Ou, se fosse nessa época, será que a gente não seria igual a esse povo? Né? É a pergunta que a gente se faz, né? Porque quando a gente olha para Israel, você vai encontrar pessoas, é que a gente, tipo assim, nós fazemos muito, o grande problema que eu vejo da igreja hoje, tipo assim, é a mesma coisa de Israel, daquele povo, é a mesma coisa, sem tirar nem pôr, mas é a mesma coisa se você pegar. As pessoas hoje, de uma maneira em geral, elas acreditam que se você chegar aqui na frente e você fazer promessas, ou você passar pelo batismo, ou pela profissão de fé, e estiver lá no hall de membro de uma igreja, que você é um servo. E não é. Infelizmente não é. A gente queria que fosse, mas não é. Se você for pegar aquele povo do Egito, todos nós sabemos que de 20 anos para cima, foi só Josué e Caleb que nunca duvidou. Só foi dois. Que sempre disse assim, não. Olha, porque se você olhar, quando a gente conta a história, já escrita, não é muito difícil de você compreender. Mas quando você vive ela, é mais complicado. O problema desse povo era que, assim que eu vejo, é que a ação de Deus no meio desse povo era uma ação visível. Ela era visível. Porque, assim, nós até, assim, eu entendo que nós crentes hoje, nós até falhamos. Nós falhamos, é claro, nós somos imperfeitos. Muitas vezes, aqui e ali, em algumas coisas. Só que isso é o que eu penso. Mas existe coisa que nem eu, nem você, nem ninguém que teve realmente um encontro com Cristo, nós não temos o direito de fazer. Existem coisas que não. Nós falhamos em detalhes. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Por exemplo, eu espero isso. Ninguém de nós que conhece um pouco da palavra de Deus, nós não vamos chegar diante, por exemplo, de não vou citar nome, mas diante de uma imagem, de um pedaço de pau, e prostrar diante dela. Isso é algo absurdo. Isso que eu penso. Eu não consigo ver isso, acreditar que isso aconteça. E quando nós pegamos aqui, Deus, Ele está tratando, isso não é simbólico, isso é literal. Se você for pegar aquele povo, é literal. Aquele povo colocava aqueles deuses ali mesmo no meio, tanto é do bezerro de ouro. Então existem coisas que, para nós cristãos, nós fazemos, mas existem coisas que nós não podemos fazer. Tipo assim, não pode. É uma coisa absurda.
Assim, e a idolatria talvez seja o pecado mais abominável a Deus naquela época, talvez hoje também, a idolatria. E quando Deus ele chega para esse povo, ele está dizendo aquilo que nós vemos nós hoje. Nós olhamos para trás, eu creio que todo mundo que está aqui pensa assim. Você fala assim, puxa vida, mas eu só estou dessa forma hoje, eu só consigo enxergar, eu só consigo entender as Escrituras, eu só consigo enxergar porque Deus fez algo por mim lá atrás. Eu não consigo entender, tipo assim, como assim, as pessoas, infelizmente hoje, as pessoas muitas vezes estão na igreja por um motivo que não seja esse. Por exemplo, quando eu vejo pessoas, por exemplo, ficar fazendo questão de não, se o fulano não me der o cargo que eu quero, eu vou. Isso aí para mim é um negócio, isso para mim é uma coisa que chega a ser nojento para mim. Eu acho que o crente, ele deve servir a Deus. Assim, o primeiro objetivo, quando você entra naquela porta para dentro, nós entramos aqui, é servir a Deus, glorificar a Deus. O resto é detalhe, se você vai ter um cargo na igreja, não, isso aí é secundário, entendeu? Eu estou aqui à disposição da igreja, mas se não tiver, não tem problema nenhum. É isso que é a mentalidade do ser humano. O porquê que você, isso que eu falei para os irmãos, por que você serve a Deus? Por que você está estudando uma igreja? Por que você está no ajuntamento solene? É porque Deus fez algo muito grande na sua vida, lá atrás. Porque senão você não estaria aqui hoje. Por isso, nós vamos entender agora. É por isso que tem muita gente, e nós vivemos essa realidade aqui, acho que mais do que qualquer um. É por isso que muita gente já esteve aqui, já passou 1, 2, 3, 5 anos aqui, e depois foi embora e nunca mais voltou. E aqui nós olhamos assim, às vezes humanamente, você fala assim, mas como é que pode? Mas aí quando você vai para a palavra de Deus, não fica. Porque só serve a Deus, só é capaz de obedecê-lo aqueles que Deus usou misericórdia com eles. Senão não tem. Olha como você colocou, olha o deserto. Todos ficaram por lá. Nenhum. E sabe o que mais me chama a atenção? É que Deus, Ele está explicando. É que Deus está lembrando. É como se Deus chegasse. É como se você, não precisava nem Deus chegar. Era como se você chegasse aqui na igreja aqui e Josué, o pastor, ou qualquer um outro que estivesse aqui na frente, começasse a fazer uma pregação de recordação da sua vida. E você olhasse para você e você parasse naquele momento e aquela recordação falasse para a sua vida, assim, da sua trajetória, entendeu? Todinha. E aí no final Deus está falando assim, Deus chega para você e fala assim, olha, eu quero que você faça isso, isso e aquilo, porque isso é a minha vontade, eu quero que você age dessa forma. Por quê? Aí você não precisa deixar, aí você vai olhar para a sua vida. Eu vou fazer por causa disso. Porque tudo que Ele fez por mim. Quantas coisas Deus fez por mim? Por isso que eu falo para os irmãos que uma das piores defeitos do ser humano é a ingratidão. Às vezes nós somos ingratos, sabe na onde? Muitas vezes nós vivemos, mas quando alguma coisinha ou a outra ali começa a não dar muito certo, nós já começamos a nos frustrar. Isso está dentro de mim e de você. Você já dá aquela frustraçãozinha, mas você para. Fala assim, não posso ser assim, não posso sentir isso. Isso é vergonhoso para mim. Às vezes o ser humano é assim, e não é só com Deus, é com o outro. Você já ouviu muitas vezes alguém falar assim, existe fulano que você faz para ele te pede 10 coisas, aí você faz 9, e a última que você não consegue fazer, você já não é mais o mesmo para ele. Você é o ser humano. Mas você comigo, ou eu com você, eu até que, vamos lá, com desconto, mas com Deus, nós não temos esse direito. Com Deus, você e nem eu temos esse direito. E Deus, ao discorrer o texto, Deus está dizendo para esse povo, olha, se vocês me ouvirem, olha, se vocês dão ouvido aquilo que eu estou dizendo para vocês, tudo aquilo que eu fiz vocês recordarem até agora, vocês não podem negar. Tudo isso eu fiz por vocês. Vocês contemplaram isso, vocês viram com seus olhos tudo aquilo que eu fiz por vocês.
Agora então, eu quero dizer para vocês que se vocês ouvirem a minha voz, não vai ter Deus estando diante de vocês. Vocês vão se prostrar a um Deus. Sabe por que vocês não vão se prostrar? Porque vocês vão entender que Deus só existe um, que sou eu. Só que ele continua, e veja bem: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e te encherei. Ou seja, não foi esses deuses alheios que tirou vocês de lá. Embora quando foram feitos o bezerro de ouro, havia uma murmuração entre eles de que fizessem um bezerro de ouro, olhassem para aquele bezerro de ouro e falassem assim: foi esse aqui que nos tirou da terra do Egito. E Deus está falando assim: não, foi eu sou o Senhor teu Deus, foi eu que tirei vocês de lá. Eu não quero que vocês prostrem, porque se vocês entenderem que foi eu, vocês não vão se prostrar diante de um Deus qualquer, que nem Deus é, que não é nada, que não pode fazer nada por vocês. E outra coisa, e nada vai faltar para vocês. Essa é a promessa de Deus. Você viu a promessa do Novo Testamento, da palavra de Deus? O comer, beber e vestir. Isso é promessa. E promessa é para todo crente. Promessa não é para alguns. Bênção é para alguns. É individual. Alguns tipos de bênção. O fulano lá ficou rico, de carro não é. Isso é individual. Mas promessa é para todos. Beber, comer e vestir é promessa. Isso é promessa. Isso é para o crente. E olha o que Deus está falando aqui. Se vocês fizerem isso, não vai faltar para vocês abrir a boca e eu vou encher. É só você pensar um pouco. Mas aí vem a dificuldade do povo. Aí o salmista diz: mas o meu povo não me quis escutar a voz. Israel não me atendeu. Olha, se você for olhar para o Velho Testamento, talvez você não vai encontrar um povo mais ingrato do que esse. Olha tudo que Deus tem falado para esse povo até agora nesse salmo. Olha tudo que Deus está colocando, trazendo a memória desse povo nesse salmo. Tudo aquilo que Deus fez por eles. E agora, meus amados irmãos, depois de tudo isso que Deus falou, depois de tudo isso que Deus trouxe a memória desse povo, e agora Deus pedindo para esse povo para poder obedecer a voz, para ouvir a sua voz, porque se ouvir a sua voz, esse povo não vai se prostrar diante de um Deus alheio, um Deus estranho. Esse povo vai abrir a boca e Deus não vai faltar nada. E agora você olha para tudo isso, e o salmista diz: mas o meu povo não me quis escutar a voz. Depois de tudo isso, depois de tudo que Deus fez por esse povo, agora Deus traz a lembrança desse povo, e mesmo assim, esse povo não quis ouvir a voz de Deus. E quando você não ouve a voz de Deus, só existe um caminho, só existe uma direção. E o grande problema é que não ouvir a voz de Deus, a direção certamente não é o céu. A direção aqui de quem não ouviu a voz de Deus não foi chegar na terra prometida, foi morrer nessa trajetória do caminho. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, Israel não me atendeu. E quando você não ouve a voz de Deus, quando você não atende à voz de Deus, é porque Deus, Ele vai te deixar de lado. Olha o que o salmista continua dizendo: assim, já que esse povo não ouviu minha voz, já que esse povo não quis ouvir minha voz, já que Israel não quis me atender, então assim eu deixei andar na teimosia do seu coração e seguir os seus próprios conselhos. Não há nada mais terrível para um ser humano, não há nada mais perigoso para um ser humano do que deixar a voz de Deus e seguir seu próprio conselho, aquilo que você entende que é melhor para você. Você não vai chegar a lugar algum. Você só pode chegar na terra prometida se você ouvir a voz de Deus. Só chegou na terra prometida aqueles dois que ouviram a voz de Deus. Só chegará na Nova Jerusalém aqueles que ouviram e que atenderam a voz de Deus. Aqueles que não querem, o salmista está dizendo assim: então vou deixar eles andar. Triste coisa. A coisa mais terrível que existe para a vida de alguém é quando Deus se cala.
ela é para que você obedeça. E depois de exortar, de corrigir, de obedecer, agora essa palavra é para abençoar a sua vida. Servir, obedecer a Deus, é ter uma vida abençoada por Ele, para chegar a um destino que o próprio Jesus Cristo disse um dia: eu quero que aonde eu estiver, eles estejam também. Eu vou preparar um lugar para esse povo que vai ouvir a minha voz. Existe um povo que vai dar ouvidos, por mais que esse povo seja minoria. Existe um povo que vai escutar. Existe um povo que vai falhar, vai errar, mas que vai se arrepender. Existe um povo que vai ter prazer em me servir. Existe um povo que ele não vai estar preocupado com a igreja, com a placa da igreja. Existe um povo que não vai estar preocupado se ele tem cargo ou não na igreja. Existe um povo preocupado em obedecer a minha voz. E é para esse povo que eu vou preparar um lugar. Porque esses que ouvem a minha voz chegará a esse lugar. E ele continua: ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. O que aborrece o Senhor lhe submeteria, e isso duraria para sempre. Eu o sustentaria com um trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Se existe uma coisa essencial, se existe uma coisa determinante para que eu e para que você possa ouvir a voz de Deus, possa obedecer os mandamentos de Deus, uma delas é trazer à memória tudo aquilo que Deus tem feito, tudo aquilo que Deus fez e tudo aquilo que Deus faz pela sua igreja, pelos seus verdadeiros adoradores. E a segunda é você crer que esse Deus que lhe ordena, que esse Deus que está te ordenando a obedecer os seus mandamentos, a sua doutrina, é porque é através da fé que você agrada a esse Deus. Sem fé você não vai nunca obedecer a Ele. Mas se você quer um exercício para que você possa então entender o porquê você tem que fazer isso, é só trazer a recordação na sua mente. Olha para 20, para 10, ou 15, ou 20, ou 30, ou 40, ou 50, ou 60 anos atrás, e ver tudo aquilo que Deus fez por você, tudo aquilo que Deus fez por mim, tudo aquilo que Deus faz pela sua igreja. Quero que você entenda uma coisa: se você está aqui hoje é porque essa é a vontade de Deus. Se você está na sua casa e você é um crente daqueles que gostam de ler, gostam de estudar as Escrituras, é porque Deus fez grandes coisas pela sua vida. Porque o mundo não vai fazer isso. Aqueles que Deus não fez nada por ele, nunca vai fazer isso. Agora, se você faz, é porque Deus fez algo por você. Então, o grande critério para Deus exigir de mim e de você algo, é porque Ele fez algo tão grande na minha e na sua vida, que tudo que você fazer por Ele, não chega nem perto daquilo que Ele fez por você. E tudo isso que Ele fez, e tudo isso que Ele pede para mim e para você, que Ele ordena Ele e você, eu quero que você entenda uma coisa: não é para o bem de Deus, é para o meu e para o seu bem. Você quer viver uma vida feliz? Você quer viver uma vida aonde as promessas de Deus se cumprem na sua vida? Então faça uma coisa: ouve a voz de Deus, porque falar Ele fala, porque Ele tem falado, porque Deus tem se feito presente, a sua vontade tem sido manifestada. Então só me resta uma coisa: ouvir esse Deus, porque Ele fez, tem feito e faz maravilha no meio do teu povo. Porque nós não esperamos em Deus só nessa vida, senão nós seríamos mais piores dos pecadores. Nós esperamos em Deus depois dessa vida. A vida nossa com Deus não termina aqui. Aqui é somente um momento. Mas tudo isso vale a pena. Porque se assim nós fizermos, jamais nós nos submeteria a um Deus alheio, nem gostaria a um Deus estranho. Eu quero que vocês entendam uma coisa: o Deus que exige isso de você é o Deus que fez por você. O Deus que está pedindo de você obedeça a sua voz é o Deus que tirou você da escravidão do pecado.
O Deus que está dizendo: ouve, povo meu, é aquele Deus que você era surdo, que você não ouvia, mas Ele fez você ouvir. Esse Deus tirou você da escuridão, da cegueira espiritual, em que você não enxergava nada, você não sabia nem para onde ir, mas Ele te trouxe para a luz e te mostrou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Você quer vir ao Pai? Você quer chegar na Nova Jerusalém? Então só existe uma forma: obedeça a Deus, porque Ele fala, Ele vai falar sempre. Ele está se colocando diante do teu povo, dia após dia, e o exortando, corrigindo, olhando, falando para você o que você deve fazer através das Escrituras. Que Deus nos abençoe. Amém? Nós vamos louvar a Deus agora com o hino de número 4. Deus está no templo.
Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair na tentação, mas livre do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém.